irmã, paz de Jesus e amor de Maria. Sejam bem-vindos ao nosso canal que todo católico deveria saber. Finalizando a categoria dogmas sobre o ser humano, dogmas de fé, dogmas sobre o ser humano, verdades de fé, verdades de fé. E esse último dogma ele fala o seguinte: o homem caído não pode redimir-se a si próprio. Olha que até pelo título assusta, né? Quem somos nós para fazer uma autorredenção, né? Uma coisa muito doida que ocorreu principalmente no século XVI, com as reformas protestantes aí, mas uma heresia forte, e pelo título você já percebe que ele já coloca o homem, ou seja, o homem como sentido de criatura, autossuficiente acima do Criador. Isso é idolatria. E nós não somos. Católico não é idólatra, amém? Então, no Concílio de Trento, no Denzinger, Concílio de Trento, 1545 a 1563, sobre Paulo III, eu preciso ler isso daqui para vocês. Sei que é chato às vezes ter que ficar lendo, mas tem informação tão importante aqui. E eu gosto de ler exatamente o que está escrito. Eu não invento nada. Eu, Juliano, não invento nada. Quem sou eu para inventar alguma coisa? Eu digo o que a igreja diz. Então, Denzinger 1521. Antes de tudo, o Santo Sínodo declara que, para uma compreensão exata e íntegra da doutrina da justificação, é necessário que cada um reconheça e professe que todos os homens, tendo perdido a inocência pela culpa de Adão, que nós falamos no vídeo passado, nós tornados imundos, e conforme afirma o apóstolo, São Paulo, por natureza filhos da ira, como se expôs no decreto sobre o pecado original. Era a tal ponto servos do pecado e sob o poder do demônio e da morte, que não só os gentios, pelas forças da natureza, mas nem os judeus pela observância literal da lei de Moisés. Importante parágrafo, 1521, Denzinger. Se nós formos no Concílio Vaticano II, no decreto Ad Gentes, número 8, ele fala o seguinte: somente um ato livre por parte do amor divino poderia restaurar a ordem sobrenatural. Então, só nessa frase aqui, desse documento, desse decreto Ad Gentes, número 8, já mata a heresia, né? Somente um ato livre por parte do amor divino, que é sobrenatural, poderia restaurar a ordem sobrenatural. Destruída pelo pecado, se opõe à doutrina, católica, ao pelagianismo, de Pelágio. É um monge, que eu já expliquei Você pode pegar um vídeo meu que fala sobre as heresias cristológicas, e uma delas fala sobre pelagianismo de Pelágio, segundo o qual o homem tem a sua livre vontade e o poder de redimir-se a si mesmo. E é contrário também ao dogma católico, o moderno racionalismo com as suas diversas teorias de autorredenção. Uma grande heresia, perigosa heresia, e que a igreja muito atenta e guiada pelo Espírito Santo foi atrás para combater isso, pelagianismo, tá? E eu vou finalizar com a Sagrada Escritura, Romanos 3:23. Vou pegar aqui Romanos 3:23, que ele fala o seguinte: abre aspas, vamos lá. Como todos pecaram, todos estão privados da glória de Deus, e agora são justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção de Jesus Cristo. Ou seja, é impossível você, como criatura, se redimir, se autorredimir, autorredenção, né? Isso é uma heresia tremenda e a igreja muito atenta combateu. Irmãos e irmãs, muito obrigado, paz e bem.